Existem pessoas que esperavam que tanto eu como a minha irmã perdêssemos tudo já no primeiro ano. E nós já vamos há 13, 14 anos nisso. E cada uma está a duplicar, a triplicar da sua forma. E a passarmos os mesmos valores aos meus filhos. Aliás, o meu filho mais novo acha que eu sou pobre. Eu não sei. Eu já lhe perguntei, tu achas que vives numa casa de pobre? E ele diz, mas tu nunca tens dinheiro. Tu nunca tens dinheiro, tu sempre dizes não, claro, porque tu não podes gastar da forma que tu achas que tens de gastar. Ou seja, quando desde cedo já nos vão passando estes valores, é mais fácil depois de tu também criares o teu. Por isso é que tanto nas minhas redes sociais eu só partilho a DFTS e Ionas Transportes. O resto foi-me dado de bandeja. Ok, eu estou lá e faço a minha parte, mas foi-me dado. Eu quero que as pessoas conheçam pelo que eu faço, pelo que eu estou a criar. A Iona da Diva Café, sou mãe, sou escritora e autora, tenho 5 obras literárias, sou coautora em 2 liturgias portuguesas de poesia, prosa e poesia, sou empresária, tenho 2 empresas, a Ionas Transportes e a DFTest, e por herança, sou acionista em algumas multinacionais em Angola, e também tenho alguns investimentos a nível imobiliário, dentro e fora de Angola. Eu, quando tinha os meus 8, 9 anos, eu meti na cabeça que eu queria ser economista, porque a minha mãe era economista. E eu gostava de ver a forma como ela levava a vida, porque ela era economista e era deputada e trabalhava aqui, fazia ali, e depois começou a empreender e tinha problemas de saúde já desde muito cedo. Ela lutou com câncer durante muitos anos, mas estava sempre ali, disponível para a família, e aos sábados e às sextas nós tínhamos os almoços e era sempre muita música, muita alegria. E eu disse, não, se ela consegue, então também consigo, né? E eu nunca meti outra coisa na cabeça, era quero ser economista ou quero ser empresária. Entretanto, eu não gosto muito de matemática, não gosto muito de contabilidade, mas pronto, tive que ter algumas disciplinas, algumas cadeiras, mas segui a gestão. Em relação à escrita, também desde cedo eu sempre gostei de ler. E eu sou uma pessoa que tem a cabeça assim muito no ar. Eu acho que dizem que é próprio dos peixes, né? Nós temos a cabeça assim, nós viajamos muito, mesmo acordados. E eu desde pequena sempre devorei livros. A minha mãe dava muitos livros. Na escola, eu andei num colégio, não sei se ainda existe, que é o Bola de Neve. E o diretor, pronto, era muito meu amigo, gostava muito, e era amigo da minha mãe, e ele trazia-me livros. Ele dava-nos livros, ele dava-nos poesia para ler. Nós tínhamos ali uma hora reservada com ele só para ler poesia. E levava-nos às quartas-feiras à Associação de Escritores, para declamar poesia. Então eu gostava daquele universo de ficar ali a viajar. E eu, em casa, criava as minhas histórias. Sou uma pessoa introvertida. A leitura, eu quando estou a ler, eu crio o meu mundo. Percebes? E então, para mim, era também um escape assim, da realidade, porque mesmo em casa eu sempre fui muito quietinha, muito fechada. Eu passei por uma experiência, por um período muito mau quando a minha mãe morreu. E pronto, a minha mãe era pai e mãe e foi um período muito duro. Não passamos fome, ok? Porque eu tenho muita gente que diz, ela diz que passou por um período mau, mas entretanto virou herdeira. Ok, tudo bem, é ótimo, não estou a dizer que não. Mas vieram as responsabilidades, veio a pressão familiar. Nós somos só duas raparigas, né? Somos 2 irmãs. A minha mãe tinha muitas responsabilidades, não só a nível profissional, mas a nível social. E de alguma forma foi tudo para cima de nós. E naquele período, a minha irmã já tinha a vida dela feita, eu não. Eu tinha acabado de me formar, eu tinha começado a trabalhar, eu deixei o meu emprego porque não conseguia gerir, ir trabalhar, cuidar das minhas coisas. E em simultâneo eu decidi que não queria ficar sozinha também, então meio que esforcei-me ali numa situação de casamento. Não era a hora certa, mas pronto, eu insisti e casei-me.
e eu não podia ter filhos, não conseguia ter filhos, e é algo que eu já casei consciente, mas eu estava ali em tratamento, então foram 3 anos, 2 anos e meio assim um bocadinho pesados. E então e depois eu comecei a publicar os meus livros, a contar essas experiências. E ao contar essas experiências eu senti um alívio enorme. Então eu decidi que não quero viver sob pressão. É algo que eu tento passar, eu tento levar as coisas de uma forma muito leve. Porque eu acho que a vida por si só já é muito séria, já é muito dura. Estás a ver? E eu tive essa experiência. O próprio período ao tentar engravidar também não foi fácil, foram várias... Eu sofri pelo menos 2 perdas. Tive que recomeçar, acho que umas 3 ou 4 vezes o meu processo para engravidar. Eu fiz inseminação, mesmo a inseminação, sendo a ciência uma coisa quase que certa, tive que repetir 3 vezes e é uma dor que tu não partilhas com ninguém, estás a perceber? Depois passei pelo meu divórcio, ou seja, e são coisas que eu nunca deixei que afetassem as pessoas à minha volta. Eu gosto de falar, eu percebi, ao lançar o meu livro, e foi isso que me fez lançar o meu livro, o meu segundo livro, que o primeiro foi um livro infantil, e depois eu lancei o Diário no Feminino. E o Diário Feminino conta um bocadinho da minha história, conta um bocadinho do processo até ter os meus filhos. Eu hoje tenho 3, mas para ter os 2 primeiros, né, os gêmeos, foi uma luta assim muito grande. E eu percebi que muitas mulheres passam por isso. E nem sempre, e depois lá está, a sociedade aponta o dedo às mulheres e nem sempre o problema é da mulher, às vezes é do homem. No meu caso era meu. Mas lá está, as pessoas não falam sobre isso, as pessoas pensam que estão sozinhas, as pessoas pensam que só elas é que estão a passar por aquilo, mas não. Eu falo de forma aberta porque ajuda-me a seguir em frente. Eu não gosto de acumular problemas. Se eu tiver uma situação contigo, seja de trabalho, seja pessoal, eu vou abordar o tema contigo agora, nós vamos discutir agora, da forma mais educada possível, se conseguirmos, mas amanhã eu vou te cumprimentar e eu espero que tu também me cumprimentes, ok? Porque nós já abordamos o tema, já passou. Ou seja, e isso ajuda a fechar feridas, isso ajuda a sarar. E, opá, é o que é, eu não sei. Eu acho que todos nós passamos por alguma situação assim um bocadinho menos alegre. Temos que viver de cabeça erguida e olha, eu tenho os meus melhores presentes são os meus filhos. E os meus filhos para virem foi de uma forma dolorosa. E eles têm que saber que eles não vieram assim só. Eles têm que saber que a mãe lutou para tê-los. E então, eles hoje estão aí, eles têm que dar graças à vida, eu própria tenho que dar graças à vida, e eu dou graças à vida 2 vezes. Eu dou graças à vida 2 vezes, por quê? Porque eu fui adotada à nascença, a minha mãe não teve filhos, eu e a minha irmã fomos adotadas à nascença. Eu fui adotada à nascença, a minha irmã foi adotada, acho que devia ter 2 anos de idade. A minha mãe não teve filhos e ela criou-nos, educou-nos, registou-nos como filhas. Ela não teve mais ninguém, fomos mesmo só nós as 2. Ou seja, a vida que eu tenho agora, eu poderia nem ter, não sei onde é que eu estaria agora. Eu sempre tive em mente que eu não ia pedir ajuda para conseguir as minhas coisas. Tanto que o meu estágio eu consegui com a mãe de uma colega. Eu disse, olha, eu quero entrar para a Total. E ela disse, mas falar com a tua mãe vai te meter. Eu disse, não quero. Porque a minha mãe está muito habituada aos sobrinhos e a desconhecidos a irem lá pedir e tal. E ela a nós... Eu não sei se é de todos os pais, mas a minha, pelo menos, não sei se é porque ela também foi general, mas a minha conosco, ela é do tipo, pôs sobrinhos tudo, e para as filhas era assim, tipo, até para viajar. A minha avó que teve que falar com ela, então as tuas filhas não saem da Angola? Não viajam, não... A minha mãe conosco era assim, e então eu disse, não, eu sei que se eu for falar com a minha mãe vai dizer não. Vai dizer, eu não sou. Ela diz logo, eu não sou banco. Ela dizia logo, eu não sou banco. Eu não sou não sei o quê. Então eu disse, ela disse, olha, eu não tenho estágio para ti, não tenho emprego para ti, mas assim, nós temos um programa que é como é que eles chamavam? O Summer School.
da Total. E vocês vão para a França e eles juntam lá 2 representantes de cada país, onde têm subsidiárias da Total. Vocês vão participar, vão lá aprender sobre o mercado, sobre o negócio. E depois, olha, quando regressarem aos vossos países, podem ou não ser chamados. Trataram do visto em uma semana e eu disse à minha mãe, eu vou para a França. Vamos para a França? Vamos para a França? Quem me pagou a viagem para a França? Eu disse, não, olha, consegui. Assim, assim, assim. Olha, ela ficou toda feliz e tal. Fui para a França. Entretanto, éramos 2. O outro angolano já vivia em França. E quando eu regressei a Angola, eu não fui chamada diretamente para trabalhar na Total, mas fui chamada para trabalhar na PwC. Mas lá está, eu na minha entrevista de trabalho, eu disse que não gostava de contabilidade. Eu não me formei em contabilidade, eu formei-me em gestão, eu queria trabalhar na área administrativa. Eu gosto de encontrar soluções e de criar ideias e tal. E eles me deram-me na contabilidade. E eu lá já ganhava bem, ganhava em dólares. Eram 1.300 como júnior. Não seria um dinheiro, não é um capital para abrir uma DevTest. Talvez a Ionas Transportes, mas a DevTest não. A Ionas Transportes surgiu no momento em que eu fiquei sem uma viatura e eu precisava de comprar um carro e, entretanto, eu também não gosto muito de conduzir. E eu fiquei ali a pensar, lá está, a criatividade mais uma vez. Eu fiquei ali a pensar, disse, opa, se calhar há mais pessoas que também não gostam de conduzir. E depois nós temos o Senão Angola, há um déficit muito grande na área de transportes públicos. Olha, e nós começámos com uma viatura, em 2 meses já estávamos com 3. Hoje já vamos a caminho de... Já estamos no terceiro, sim, vamos a caminho do 3º ano. Nós temos 7 viaturas connosco, temos 2 a cargo de outras empresas, que fizemos a terceirização e estamos ali, estamos a crescer, estamos a caminhar. A DevTest surge quase que em simultâneo, tem diferença de meses. A DevTest até surge meses antes da Ionas Transportes. Eu sempre quis criar algo diferente. Eu sentei com o pessoal jovem. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. Gosto muito de apostar nos estudantes. E era uma malta que estava ali a terminar a universidade. Eram colegas de uma prima minha e eu disse, olha, o que é que vocês acham de criarmos uma empresa? Mas uma empresa de quê? Eu disse, não sei, vamos fazer um estudo de mercado. Porque não se cria nada sem fazeres um estudo. Tu tens que conhecer o teu público-alvo, tu tens que conhecer o teu meio, tens que saber o que é que o mercado precisa. E depois de saberes o que é que o mercado precisa, tu ali vais escolher onde entrar, em que setor entrar. E foi o que a gente fez. Havia pouca ou quase nenhuma empresa de teste de software em Angola que fosse 100% nacional. Nós terceirizamos muito no estrangeiro. Buscámos muito serviço de mão de obra estrangeira. Eu disse, não, nós vamos ser 100% nacional. Não vamos buscar ninguém de fora. Vamos trabalhar com estudantes e o nosso técnico sénior vai ser um angolano, ok, formado fora e que já trabalha na área já há algum tempo. E assim foi. Nenhum de nós, exceto o técnico sénior, nenhum de nós conhecia nada da área. Fizemos estudo de mercado, tivemos que fazer formações, fizemos uns 3 ou 4 meses de formação para termos as noções básicas do que eram os testes de software, desenvolvimento de softwares. Também agora começamos a dar consultorias também e estamos a abrir a academia. Lá está, já crescemos. Vamos agora nos focar também na academia. E depois da formação é que a gente começou a ir para o mercado. Porque nós já tínhamos muitos contras. Já tínhamos o contra de sermos angolanos, tínhamos o contra de sermos muito jovens. As pessoas olhavam para nós e o que é que vocês já fizeram? Lá está, também tivemos que criar portfólio, tivemos ali 1 ano a criar portfólio e agora já estamos no mercado em peso e de boa saúde e que duramos muitos anos, se Deus quiser. Eu tive um centro infantil, que fechou na época da pandemia, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças. Por isso é que eu comecei pelos livros infantis. E no centro infantil, eu lembro-me que tinha investido mais ou menos uns 20 mil, aproximadamente 20 mil euros. Na empresa de transportes, nós começámos com um transporte
Começamos com uma viatura, começamos aproximadamente com uns 10, 8 mil euros. A DevTest é que já foi um investimento alto. Se não estou em erro, por volta dos 50 mil. E depois nós tivemos que fazer um aumento de capital porque vimos que era um investimento muito pequeno. Estamos a falar de tecnologia e nós queríamos estar equiparados às grandes empresas, ou pelo menos às médias, que nós estávamos a começar. E se nós queríamos ser competitivos, nós tínhamos que ter também material de ponta e tínhamos que apostar na formação dos nossos técnicos, porque os nossos técnicos a maioria deles tinham acabado de terminar a universidade, precisavam de muita formação ainda. Então nós fizemos um reforço de 100 milhões de kwanzas, um reforço capital de 100 milhões de kwanzas. Então acredito que no total aí uns 170 milhões de kwanzas. Capital próprio? Capital próprio. Antes ou depois de ser herdeira? Depois. Depois. Não tem como ser antes. Olha, a minha mãe morreu em 2013. Eu terminei a universidade em 2013. Ela nem assistiu à minha formatura, que a minha formatura foi em 2014. Eu já trabalhava na altura como estagiária, mas estagiário, sabes que não tem lá grande salário. Às vezes, quando as coisas nos são dadas assim de bandeja, nós também perdemos muito rápido. E eu acredito e sei, eu sei que existem pessoas que esperavam que tanto eu como a minha irmã perdêssemos tudo já no primeiro ano, ou no primeiro, ou no segundo, ou o que fosse. E nós já vamos há 13, 14 anos nisso. E cada uma está a duplicar, a triplicar da sua forma. E a passarmos os mesmos valores aos meus filhos. Aliás, o meu filho mais novo acha que eu sou pobre. Eu não sei. Eu já lhe perguntei, tu achas que vives numa casa de pobre? E ele diz, mas tu nunca tens dinheiro. Tu sempre dizes não. Não, eu disse, claro, porque tu não podes gastar da forma que tu achas que tens de gastar. Ou seja, quando desde cedo já nos vão passando estes valores, é mais fácil depois de tu também criares o teu. Por isso é que tanto nas minhas redes sociais eu só partilho a DevTest e nas transportes. O resto foi-me dado de bandeja. Ok, eu estou lá e faço a minha parte, mas foi-me dado. Eu quero que as pessoas conheçam pelo que eu faço, pelo que eu estou a criar. A Iona é aquela que traz a felicidade. E depois o dádiva, presente de Deus. É o dádiva. O projeto social é algo que faz parte de mim, como tu mesma disseste, não é? É a dádiva da vida que eu recebi e eu sinto que também tenho de partilhar com os outros. Custa muito ser indiferente a alguém que esteja a precisar. Eu comecei a trabalhar com projetos sociais, eu tinha 11 anos. Nós participamos de uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Participei, gostei de estar ali a lidar com as crianças e tal. Eu não sei, crianças para mim trazem-me uma paz que eu não sei explicar. Por isso que uma coisa que eu disse no meu livro, eu precisava de ser mãe. Porque eu queria sentir como é que alguém... Lá está, eu não sei se fui abandonada, se os meus pais morreram no parto, não sei os motivos. Mas eu tinha que entender como é que alguém consegue se desfazer de uma criança, estás a ver? Porque as crianças são tão inocentes e elas transmitem uma paz, uma alegria. E então eu sempre tive essa ligação muito forte em trabalhar com crianças. Comecei com essa campanha de vacinação. Depois, sempre que havia ali, sempre que houvesse uma recolha de donativos, alguma coisa, eu participava. Depois, lá está, eu cresci a ver a minha mãe também a fazer esse trabalho. Então, se tu cresces a ter este exemplo, não é? Ao longo da tua vida, não tem como tu seres indiferente. Só que eu nunca tive, a associação nunca foi formalizada mesmo, né? Sempre fiz os trabalhos, sempre fiz as doações, sempre participei de atividades, mas nada formalizado. No ano passado senti a necessidade de formalizar e hoje em dia já é mesmo a associação Mambo Café. Depois comecei a apostar também no desporto. Nós fizemos uma campanha numa comunidade, fizemos a requalificação do campo de futebol deles.
Com o próprio pessoal lá da comunidade, não fomos buscar pessoal de fora. Depois fizemos a campanha de recolha de chuteiras e material desportivo. Depois de ter feito isso, eu percebi que muito jovem quer praticar desporto, só não tem a possibilidade. Não tem as chuteiras, não tem um campo em condições, não tem o transporte para ir e vir entre as competições. Então disse, também quero fazer isso. Não quer só estar a dar roupas e comidas, também quer fazer isso, até porque tira muita gente da marginalidade. Então, eu tenho um espaço lá da minha casa e eu já estava a construir o escritório da Ionas Transportes. Tinha um terreno que estava lá abandonado, que também era meu, comecei a fazer o escritório. Eu disse, opá, ainda assim fica um espaço enorme na parte de trás, o que eu vou fazer ali? Disse, não, vou fazer o campo. Então, foi um processo que demorou um bocadinho, mais do que eu esperava, mas em novembro inauguramos o campo. E olha, agora, por exemplo, vamos ter atividade do mês das crianças, vamos fazer um torneio de basquete, um torneio de futsal. E é isso. O que é que te falta? E voltar a casar. Eu sou uma pessoa de muito afeto. Tenho muito afeto para dar e também gosto de receber. E eu sou muito jovem, eu tenho 36 anos. Agora esqueci. Tenho 36 anos só. E, não quero passar a minha vida toda sozinha. E os meus filhos também já começam. Meu filho, eu outro dia estava assim a meter batom e o meu filho, estás a meter batom para ir para a minha escola, mamãe? Não gastes batom com os meus colegas, gasta num date. E eu olhei assim para ele e disse, Luai, se fosse assim tão fácil. Tenho os que têm receio, tenho os que querem se aproveitar e depois eu sei que tem lá aquele que vai ser já o escolhido, que é o meu equilíbrio, anda ali, algures, não sei.